Bom dia, pessoal, tudo bem? Foi bem legal, assim, esse processo de compartilhar essa palavra que o pastor me convidou. Eu estava ontem de manhã indo falar com ele para pedir emprestado o aplicativo dele para estudar um texto bíblico. Eu acho muito legal estudar usando um aplicativo, Oliver Tree, que ele ajuda você a ver a raiz da palavra no grego. E eu estava muito empolgado e falei, vou pedir o aplicativo do pastor. E aí ele me surpreendeu, me chamando para ministrar no Tadel hoje. Eu queria compartilhar essa palavra que já estava no meu coração, já estava pensando a respeito dela com vocês. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis 25, Gênesis capítulo 25, versículo a partir do 27. Ele vai falar um pouco sobre o Esaú e o Jacó. E eu acho que um cuidado que eu tive ao ler esse texto é que, como ele já foi várias vezes ministrado, é um texto muito conhecido, às vezes nós não temos o cuidado de ler o texto bíblico e extrair dele aquilo que ele está dizendo. Mas a gente traz à memória tudo aquilo que as pessoas já falaram, já ministraram sobre ele, e a gente não permite que Deus fale ao nosso coração com o texto bíblico, mas a gente usa as ministrações que já foram faladas. Então eu quero te convidar a esquecer um pouco das ministrações que você já ouviu a respeito desse texto bíblico e junto comigo aí a gente aprender um pouco aquilo que a palavra diz, beleza? Eu vou ler do 27, acho que até o 34, tá bom? E fala assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Geralmente, quando a gente pensa a respeito desse texto, ou lê a respeito desse texto, a gente sempre tem em mente o problema, a ação do Jacó, que foi enganar ou explorar de certa maneira o seu irmão. Aí, aproveitou que ele estava com muita fome e pensou: vou tirar proveito disso, né? Mas o problema desse texto, ou o que eu acho que me chama mais atenção, não é o que o Jacó fez, mas foi o que o Esaú fez. Voltando da caça, o cara estava morto de fome, quase morrendo, e ele pegou e pediu comida ao seu irmão. E sobre a vida do Esaú tinha o direito da primogenitura, que era a bênção que ele menosprezou, que ele desprezou esse direito, essa unção que estava sobre ele, essa bênção que o Senhor tinha sobre a vida dele. E às vezes a gente acha, logo depois, a seguir, quando o Isaac chama eles para dar essa bênção, o Jacó novamente passa a perna no seu irmão, junto com a sua mãe que o ajuda, para receber essa bênção, né, de primogenitura. E aí o Esaú, logo depois do episódio de ver que seu pai já tinha abençoado seu irmão, fica indignado, com raiva, e ele quer uma bênção do pai. Ele fala assim: por que me abençoa? E o pai dele fala assim: cara, eu já dei a bênção para o Jacó, não tenho o que fazer mais, eu já liberei essa palavra sobre ele. E a gente vê ali que não há nada que o
Isaac pode fazer, porque ele já liberou uma palavra sobre a vida do Jacó. E o problema não está no Jacó o que ele fez. O que o Jacó fez, de certa maneira, foi errado, foi. Mas o problema está na ação do Esaú, aquilo que ele fez. O Esaú, às vezes a gente pode trazer para o nosso dia a dia, como a gente vive, ele menosprezou o agir de Deus na vida dele. Aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, aquilo que Deus queria executar nele e através dele, ele menosprezou por uma coisa comum, por um prato de comida. E às vezes no nosso dia a dia, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente acha que não, mas de maneira bem mais sutil. A gente olha o texto bíblico e acha que aquilo foi um grande dia, era um dia especial, mas não. Fala que ele era um caçador, Esaú estava fazendo sempre aquilo, sempre indo caçar, sempre voltando. Era um dia comum para ele, como todos os outros. Mas naquele dia comum, ele precisou tomar uma decisão que aos seus olhos parecia muito simples, mas que logo depois iria desenvolver ou até mesmo, de certa maneira, prejudicar ele de viver aquilo que era a vontade de Deus. E ele escolheu deixar isso de lado. Ele escolheu optar por outro caminho. E a gente vê que logo depois ele se arrepende quando vê que o seu pai deu essa bênção ao seu irmão. E ele fica indignado, ele quer voltar atrás, ele quer aquilo, mas ele não pode mais voltar atrás. Aquilo não pode mais ser ressarcido, não pode mais ser liberado por ele, sobre a vida dele. Por quê? Porque ele decidiu. E eu queria, assim, trabalhar com você a respeito disso. Que as coisas que nós vamos viver ou estamos vivendo são reflexo de pequenas decisões em dias comuns para a gente. E que vão direcionar aquilo que nós iremos viver, como serão os nossos dias seguintes, onde a gente vai chegar. O Esaú, por uma decisão simples, num dia muito comum, ele deixou para trás aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Logo depois, é claro, ele tem uma grande desavença com seu irmão, eles ficam brigados, mas depois eles se reconciliam e tal. E eu acredito que sim, Deus usou a vida do Esaú, mas não conforme era para ele ser usado, como a bênção da primogenitura. E eu queria trazer e falar a respeito do Timóteo, que é um cara que eu acho fenomenal, porque o Timóteo ele também era um jovem, segundo a lei judaica, né? Na tradição judaica, ele já tinha 30 anos, mas no judaísmo, os homens eram considerados maior de idade a partir dos 30 anos. Então, a gente tem ali que o Timóteo tinha nessa faixa de idade de 30 ou um pouquinho mais, né? Mas o Timóteo, diferente do Esaú, ele teve uma atitude um pouco diferente em seus dias comuns. E é muito legal a respeito disso, porque o apóstolo Paulo, que consideramos um dos maiores homens ali de Deus naquilo que é plantar igrejas, estruturar o processo de plantação, de levantar líderes, ele treinou o Timóteo. E o Timóteo, a resposta dele todas as vezes foram muito positivas, aquilo que Deus queria fazer na vida dele, diferentemente do Esaú, que menosprezou, desprezou aquilo que Deus tinha para ele, né? Então eu queria ler outro texto bíblico com você, de Filipenses. Está lá em Filipenses 2. Esse vai falar um pouco sobre o Timóteo. E é muito legal esse texto. Ele tem algumas versões, eu não consegui encontrar a que eu queria, mas essa daqui é muito boa também. Filipenses 2:19. E fala a respeito sobre o apóstolo Paulo está recomendando o Timóteo. E nessa recomendação ele fala algumas coisas muito importantes que eu acredito serem necessárias para a gente experimentar da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Principalmente nos dias de hoje, a gente vive uma situação bem diferenciada, mas não é porque é diferenciada que isso nos impede de viver a vontade de Deus. Então eu queria chamar sua atenção
para a escolha e as decisões que o Timóteo tomou, também como Esaú, em dias simples, decisões simples, mas que levaram essas duas pessoas a lugares diferentes e até mesmo viver experiências diferentes. E fala lá no versículo 19: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. É muito legal o tratamento, o relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo. Em alguns lugares dá até a entender que quando Paulo está recomendando o Timóteo, ele está querendo dizer assim, quando Timóteo estiver aí, é como se eu estivesse aí. Ele tem a mesma autoridade que eu tenho. Então, quando ele estiver aí, recebam ele e respeitem ele, honrem ele, para você ver tamanho relacionamento próximo que o apóstolo Paulo tinha com o Timóteo, que era o seu discípulo. E por que eu escolhi assim usar o Timóteo para falar sobre a respeito da vida dele, do caráter dele, nessa questão do Tadel, que é um treinamento? Porque eu acredito que nós, como líderes, nós queremos plantar igrejas, nós queremos levantar líderes, fazer discípulos, e nada melhor do que aprender com aquele que sabe fazer muito bem. E o apóstolo Paulo sabia fazer isso com maestria. E ele transmitiu isso para o seu discípulo, que era o Timóteo. E às vezes a gente não se dá conta de como o Timóteo era um homem de Deus, assim, incrível. Um dos primeiros pontos que o texto realça é que o Timóteo era diferente dos outros. Mas ele não era diferente porque ele tinha uma capacidade intelectual, ele não era diferente porque ele tinha alguma habilidade. O texto realça que ele era diferente porque ele não se preocupava apenas com seus próprios interesses, mas ele se preocupava com os interesses de Jesus Cristo. O texto é muito claro em realçar isso, diferente do Esaú, que no seu momento de fome não se importou com nada. Eu quero satisfazer a minha vontade. E por isso ele trilhou um caminho que não foi um dos melhores, no meu ver e naquilo que eu entendo do texto bíblico, logo depois do arrependimento dele, de não viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Já o Timóteo era diferente. E a gente vê isso que o Timóteo está sempre com o Paulo. E o Paulo realça assim, cara, o Timóteo é diferente, sabe por quê? Porque ele considera Jesus. Ele tem aquilo que é mais importante para Jesus em primeiro lugar. E nós, como líderes, nós precisamos sempre ter isso em nossos corações. Aquilo que é mais importante para Jesus, aquilo que está no centro do coração de Jesus, é aquilo que é mais importante para a gente. E precisa ser em primeiro lugar em nossas vidas. E não tem como amar Jesus e não amar pessoas. Porque é isso que Jesus ama. Jesus ama as pessoas. Ele veio por causa das pessoas. Então, como líderes, eu quero desafiar você a entender e ter em primeiro lugar na sua vida aquilo que está no coração de Jesus, os interesses de Jesus, que é edificar a sua igreja, que é levar aqueles que não conhecem a Ele a conhecê-lo em plenitude, para que eles recebam também a salvação. E é legal que logo em seguida ele vai falar algo assim fenomenal que para mim eu sempre me lembro muito bem. Ele fala que o Timóteo foi aprovado. E isso é muito legal. Em outra versão fala que ele foi provado e aprovado. E eu acho que acho que eu vou dar mais ênfase nessa parte do texto bíblico. Porque em nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos assim várias situações, vários processos. Mas não quer dizer que quando a gente passa por um processo, tá tudo bem. Não é apenas passar pelo processo, mas é ser aprovado no meio do processo. Porque se a gente não recebe aprovação, a gente vai ter que repetir, a gente vai ter que fazer ele novamente. E nesse processo de liderança, nós precisamos entender que nós precisamos ser aprovados nos processos.
não passa apenas passar por alguma coisa. Geralmente quando Deus quer trabalhar algo em nós e a gente não permite que Ele esteja efetuando essa ação, logo depois Deus vai trazer novamente à tona uma situação a qual Ele possa usar para trabalhar. Esses processos são cíclicos. Se você não responder a Ele positivamente, Ele vai voltar novamente até que você seja tratado, até que o Senhor complete a ação dele na sua vida nessa determinada área. E é importante a gente ter esse entendimento que no meio desse processo a gente precisa ser aprovado, como um Timóteo foi. No meio de dificuldades, ele foi aprovado. E o apóstolo Paulo testifica isso. E o Paulo era um homem muito zeloso, um homem muito disciplinado. E para ele falar que o Timóteo foi aprovado, é porque o Timóteo tinha se mostrado um homem de excelência, um homem temente a Deus e entregue ao Senhor, para viver e morrer pelo Senhor. Então acho que isso precisa estar em meu coração e no seu coração. E se nesse processo de ser aprovado, a gente precisa entender algo muito legal. Eu vou usar um exemplo da escola. Durante todo o ano, os professores vêm nos ensinando, nos ajudando a entender as matérias, a entender como funciona todo esse processo, para que no dia do exame a gente seja aprovado. Mas no dia do exame, o professor não fala com a gente. Ele não fica mais nos ensinando, ele não fica mais explicando os assuntos. Ele apenas deixa para que a gente venha exercer todo o conhecimento, todo o aprendizado que a gente teve para a gente ser aprovado naquela prova. E geralmente quando eu e você estamos aí nessa situação a qual Deus nos leva para tratar o nosso caráter, para nos alinhar com determinados princípios e ideias da sua parte, ele fica em silêncio, porque anteriormente ele já vinha nos ensinando. Anteriormente, Deus já vem falando ao nosso coração, ele nos ensina como viver os processos através da sua palavra. E no momento de avaliação, eu vejo Deus como um professor, que ele agora deixa a gente colocar em prática tudo aquilo que ele já nos ensinou. Então, quando você estiver passando por essas dificuldades, ou situações que você entende e sabe que é Deus tratando o seu caráter, o seu coração, e você acha que Deus não está falando com você porque você fez algo de errado, entenda bem, Deus não está te condenando, Ele não está deixando de te dar respostas, mas Ele está querendo que você coloque em prática tudo aquilo que Ele já trouxe ao seu coração, tudo aquilo que Ele já ensinou para você, para que você seja aprovado nesses processos. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente desfrutar do caminho, desfrutar dos processos. Eu me lembro um dia que estava eu e mais alguns amigos almoçando com um homem muito sábio, eu considero muito sábio, e tinha uma lasanha na mesa, e todos estavam almoçando e os jovens estavam comendo rápido, muito rápido, porque eles queriam fazer outras coisas, eles estavam querendo fazer outros afazeres que eles consideravam muito importantes. E o sábio comeu a lasanha de maneira muito devagar, apreciando cada pedaço, e ao final da refeição, os jovens estavam reclamando de certa maneira de que a vida estava um pouco chata, estava um pouco difícil, e esse sábio assim olhou para eles e falou assim: sabe por que a vida às vezes é tão difícil? Porque vocês não aproveitam a vida. Vocês passam por ela, vocês vivem os momentos, mas sem desfrutar deles. E aí ele falou: tá vendo essa lasanha? A gente acabou de comer a lasanha. Vocês apenas comeram. Eu desfrutei. Eu experimentei essa lasanha e se chegar uma pessoa pedindo para que a gente fale o quão bom está essa lasanha, com certeza eu vou conseguir explicar bem melhor. Por quê? Porque eu aproveitei. Ele desfrutou da lasanha. E eu queria trazer isso, a gente entender os processos da vida. Não basta a gente apenas passar por eles de maneira corrida. A gente precisa desfrutar do caminho. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vejo que Jesus não é apenas a linha de chegada, Ele é o caminho que leva ao Pai. E a gente precisa desfrutar da caminhada cristã nesse relacionamento com Ele.
Porque se a gente apenas passar pelo caminho, me parece uma jornada muito seca, me parece uma jornada sem sentido, me parece uma jornada um pouco sem... não tem um atrativo, não nos atrai, é uma jornada sem sentido, sabe? Mas quando a gente desfruta do caminho, a gente para de reclamar, a gente para de perceber as coisas ruins, a gente passa a se concentrar naquilo que de fato é importante. Eu queria trazer a sua memória e te levar a pensar da seguinte maneira: desfrute dos caminhos, desfrute dos processos de maneira muito intensa, aproveite cada momento. Nesse tempo eu comecei a trabalhar e essa palavra, quando veio ao meu coração, assim, eu me propus a viver ela intensamente e assim tem sido algo fenomenal. Os meus colegas de trabalho, eu acho eles sensacional. O ambiente de trabalho eu gosto muito, eu vivo rindo no meu ambiente de trabalho porque eu decidi desfrutar do processo. Assim, eu estou muito alegre com o trabalho, tanto que eu amo, assim, fico cansado, mas isso não me leva, isso não me desanima, porque no meio do caminho eu tenho aprendido a desfrutar das amizades, daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou vivendo. Eu sei que no final do mês eu vou receber meu salário e vou ficar ainda mais feliz. E da mesma maneira é a jornada cristã. Se a gente não desfrutar do caminho, todos os dias aquele processo se torna algo tão pesado que provavelmente a gente não chega ao final dessa caminhada. A gente não chega ao final dessa jornada. E principalmente, como Esaú, a gente vai fazer escolhas e tomar decisões que vão nos levar fora do propósito de Deus, fora da vontade perfeita de Deus. Eu não acredito que o Esaú viveu a perfeita vontade de Deus. Eu acredito que ele viveu a vontade permissível de Deus. E há uma diferença sobre essas duas. A perfeita vontade de Deus é quando Deus, quando fala aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida, eu respondo a isso de maneira positiva, como Timóteo, vivendo os processos, sendo aprovado nos processos e desfrutando do caminho. E a vontade permissível de Deus é um pouco diferente. É quando Deus revela aquilo que Ele deseja fazer na minha vida e eu opto por um caminho diferente, um caminho alternativo. E Deus me dá essa liberdade de fazer essa escolha, mas Ele também deixa as consequências para nós. No caso, Esaú teve que arcar com as consequências de não ter a bênção da primogenitura. E é algo que nós vamos precisar saber administrar. Quando nós tomamos uma decisão, futuramente ela vai trazer algo, tanto positivo ou negativo. Mas isso é decidido em dias comuns, quando eu e você, quando estamos indo para o trabalho ou indo estudar, quando voltar à rotina normal, decidimos aproveitar esse processo, desfrutando dele, vivendo ele intensamente e aprendendo e fazendo desse processo algo fenomenal. Ou podemos passar por esse processo e só viver ele como uma rotina, algo mecânico, ao ponto dele se tornar tão pesado que nós não vamos conseguir completá-lo. Por isso, assim, eu quero chamar a sua atenção para o comportamento e as atitudes que o Timóteo teve. E eu considero o Timóteo, assim, um homem de Deus, um homem fenomenal, e a qual nós precisamos dar um pouco mais de atenção para aprender com ele. Aprender com seu caráter, aprender com suas atitudes e poder imitá-lo, para que a gente também, como Timóteo, seja aprovado nos processos, para também, como Timóteo, a gente possa desfrutar de ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, durante todos os dias simples, comuns, que vão fazer a total diferença no local onde a gente vai chegar, aquilo que a gente vai alcançar em Deus. Ele é decidido por decisões pequenas, decisões simples. Eu penso e costumo pensar que, às vezes, para Deus, quando nós fazemos declarações de amor em momentos de culto ou de louvor, aquilo tem uma certa importância. Mas se aquilo não for seguido de pequenas atitudes diárias, de uma constância,
me parece que aquela declaração, ela não tem valor, ela não tem sentido. Porque se você declara algo, mas logo em seguida você não convive ou não, suas atitudes não condiz com aquilo, você acabou de negar o que você falou. Então o que você falou não vale de nada, não tem peso. E às vezes nós costumamos, assim, em momentos de pregação, dizer ou gritar para Deus: eu vou viver a sua vontade, vou fazer aquilo que o Senhor quer. Mas logo em seguida, a gente não se propõe a viver o básico, que é orar, ler a palavra, desfrutar de um relacionamento diário e constante com o Senhor. Nós queremos viver grandes avivamentos, nós queremos imitar a conduta que homens e avivalistas trouxeram, como John Wesley, o Billy Graham, mas nós não queremos viver o que eles viveram em oculto, que era um relacionamento com Deus, que era um estudo com a palavra, que era dedicar tempo a ouvir a voz de Deus, meditar na palavra de Deus. E por isso que às vezes no nosso dia comum a gente toma decisões erradas e futuramente a gente não sabe: Deus, por que eu não estou vivendo isso? Deus, por que eu não realizo milagres? Ou Deus, por que minha fé é tão rasa ou tão fraca? Mas a gente não se dá conta que tudo isso é consequência apenas de decisões que a gente toma. Simples decisões que nos conduzem a viver coisas grandiosas ou coisas rasas, coisas medíocres. Eu queria te levar a pensar um pouco e a meditar sobre esses dois personagens, como Esaú e o Timóteo, que responderam de maneiras totalmente diferentes. E aí a gente pode pensar na situação de Esaú: mas ele foi enganado. Não importa o que as pessoas fazem para você, importa como você responde a elas. Porque se o erro do outro justifica o meu, não existiria pecado. Porque quando o outro me xinga, eu poderia xingar ele, porque ia justificar. Mas não há justificativa para o meu erro. O erro do outro não justifica o meu. Porque se isso fosse verdade, Jesus poderia ter feito várias coisas, condenado as pessoas. Porque as pessoas o bateram, as pessoas o xingaram, as pessoas o humilharam ele. E sempre a resposta dele foi totalmente diferente. Foi sempre uma resposta positiva àquilo que Deus queria fazer na vida dele. E através dele, na cruz, quando ele está lá e as pessoas estão dizendo crucificam, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A ação de Jesus, a decisão dele de dizer sim àquilo que Deus queria fazer na vida dele, que era liberar perdão para toda a humanidade. Se Jesus responde diferente, se Jesus responde: Deus, mata eles, Deus, destrói tudo isso aqui, a gente não receberia perdão. A gente não receberia a redenção. E às vezes aquilo que Deus quer fazer através de nós só pode ser executado quando nós temos uma resposta positiva. E essa resposta positiva não é num dia especial, não. É nos dias comuns que vão decidir e determinar o caminho da sua vida, o local onde você vai chegar e tudo que você vai viver. E é importante a gente sempre trazer ao nosso coração que nunca o que as pessoas fazem para nós justifica a nossa atitude errada. Porque se fosse assim, o Davi, outro exemplo, poderia ter uma atitude totalmente diferente para com Saul. E Saul procurava matar ele, não tinha motivos. Mas a resposta de Davi foi sempre diferente: a ser leal, a ser amoroso com o seu líder, mesmo ele estando errado. E se o Davi não tivesse aquela lealdade com Saul, provavelmente Deus precisaria trabalhar no coração dele. Ele não poderia viver em plenitude aquilo que Deus queria fazer através dele quando ele se tornasse rei. Então, eu quero chamar a sua atenção para os processos da vida. A maneira como você responde. Diariamente, como você tem respondido a esses processos. E trazendo ao contexto de liderança, que é o Tadel, que é aperfeiçoar essa capacidade de liderar. Assim, eu quero te desafiar a pensar como está a sua liderança em questão. Você tem se importado com
promover e formar líderes, cuidar de pessoas, ou você está se importando em mostrar uma espiritualidade, se mostrar como um maior líder, a gente precisa ter sempre em nosso coração o que nossas decisões querem demonstrar. A minha decisão precisa refletir as decisões de Jesus, aquilo que é importante para o Senhor Jesus. Eu quero conduzir e direcionar você a sempre pensar dessa maneira, a sempre olhar dessa maneira. As decisões que você toma hoje precisam ser baseadas naquilo que é importante para o Senhor Jesus. Precisam ser como as do Timóteo, considerar não apenas os seus próprios interesses. Às vezes nós queremos fazer determinadas coisas, mas às vezes é bem melhor a gente estar conversando, se relacionando com a pessoa a qual nós queremos ganhar para o Senhor Jesus. E de certa maneira se abrir mão. E é importante que a gente viva isso constantemente. Porque o importante não é o que eu quero, o importante não é os meus desejos, o importante é a mesma decisão que o Timóteo tomou, de ter os princípios e os valores que são importantes para Jesus em primeiro lugar e sendo o centro da sua vida. E dessa mesma maneira, quando as pessoas olharem para nós, elas poderão dizer também, como o apóstolo Paulo falou do Timóteo, esse cara é diferenciado, porque ele coloca aquilo que é importante para Jesus em primeiro lugar. Dessa maneira nós poderemos viver a vontade de Deus de maneira intensa, ao ponto de nós podermos reproduzir e até mesmo falar a mesma fala que Jesus teve: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente fala isso, mas a gente não se dá conta de que pronunciar isso, falar isso, é dizer que você vive, você está se dedicando inteiramente, que as coisas essenciais da sua vida é fazer a vontade de Deus. Porque para nós, comer e beber é algo essencial. Nós podemos jejuar até determinado tempo sem comer, ou até mesmo sem beber água, mas nós não podemos viver a vida inteira sem comer e beber. Jesus está dizendo que ele não pode viver a vida dele sem fazer a vontade do Pai. E às vezes a gente pronuncia isso, a gente fala isso, mas as nossas atitudes são bem contrárias a isso. Eu quero te desafiar a pensar sobre suas atitudes nesse aspecto. Quero te levar a pensar se você pode reproduzir ou falar a mesma coisa que Jesus falou: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer isso. E assim eu queria mesmo levar você a pensar e meditar nessa palavra, para que da mesma maneira que o Timóteo tomou as decisões corretas, você possa tomar. E no final dos processos, você possa ser aprovado e reconhecido como alguém que passou pelos processos, desfrutando, concluindo eles, e que teve excelência em todos eles. Da mesma maneira que o Timóteo, como Davi teve, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como homens da parte de Deus, que viveram os processos, que foram aprovados durante todo o caminho e que puderam receber da parte de Deus a coroa da vida, puderam receber da parte de Deus a recompensa que lhes era devida e poder concluir todos os processos, como o apóstolo Paulo falou: completei a carreira, guardei a fé. Que a gente também tenha sempre essa palavra e essa frase ao final de cada processo, como diz Eclesiastes: melhor do que iniciar é concluir. Não importa se você iniciou o processo, o mais importante é você concluir ele com aprovação. Amém? Queria, sim, agradecer vocês que estão aí e levar você mesmo a pensar e meditar a respeito dessa palavra. Eu vou já estar chamando o pastor Daniel para ele estar dando seguir, tá bom? Bom dia, queridos. Tchau, tchau.